Boa tarde, queridos e amados irmãos. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que ela seja multiplicada pelo pleno conhecimento da verdade. Amém? Vamos então ao estudo de Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vocês não podem comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele nem tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza vocês não morrerão. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, ela tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim e, vendo que estava nu, tive receio. Por esta razão me escondi. Então Deus questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comestes então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: o que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus determinou à serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto este te ferirá o calcanhar, e tu lhe pisarás o calcanhar. E tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia darás à luz a filhos, seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste a árvore que eu te proibi de comer? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos, ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado. Porque tu és pó, e ao pó da terra tornarás. Aí Deus estava sentenciando a morte, né? Então até aí a morte não existia. Ou seja, nós não nascemos para morrer, né? Assim, Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria a mãe de toda a humanidade. Fez o Senhor Deus túnicas de pele, com ela vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou o Senhor Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome o fruto da árvore da vida e, comendo-o, possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva no lado leste do jardim do Éden e estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Amados,
Esse capítulo 3 é o relato da maior tragédia humana da história. E também é o capítulo que mostra que Deus não desistiu do seu plano para nós. É a parte da história que explica por que é que nós não vivemos no jardim que Deus deu de presente para o casal. Deus Perdão, queridos. Essa parte da história é linda. Ela explica com detalhes por que é que a gente não mora naquele jardim, naquele paraíso que Deus deu de presente de lua de mel para o casal. Presta atenção, querido, porque ao mesmo tempo em que ele conta essa tragédia, ele mostra como o casal arruinou o plano dele, mas também ele mostra, explica para nós, né, a origem da dor, a origem do sofrimento, a origem da humilhação, a origem da morte. Aqui fica muito claro que a angústia, a dor, a morte, elas só existem por descuido do próprio ser humano. Elas são reflexos do pecado. Toda dor que existe na Terra só existe porque o pecado existe. E essas coisas são reflexo do pecado, são os estilhaços do pecado. O pecado, ele não existe por um descuido de Deus, mas ele existe pela negligência dos nossos primeiros pais. Eles negligenciaram a única ordem, o único não que Deus tinha dado a eles, o único lugar onde eles não deveriam ir, a única fruta que eles não deveriam comer, a única coisa que eles não deveriam experimentar. Eles negligenciaram a ordem do nosso Deus, do nosso Criador. Queridos, a lei de Deus, ela é feita todinha, como um cuidado de um pai apaixonado por seus filhos. Não tem nada que ele nos proíba de fazer que pudesse nos fazer bem. Ele justamente proíbe porque ele sabe o que nos faz bem e o que não nos faz. Adão e Eva comeram do veneno que não era para comer, porque a serpente foi astuta e convenceu eles de que Deus não faria o que disse que faria, de que a palavra de Deus não era verdadeira. Mas a palavra de Deus não volta atrás. E quando Deus disse que se eles comessem, certamente eles morreriam, foi o que aconteceu. E é por isso que existem todas as desgraças na vida do ser humano até hoje. Porque o primeiro casal escolheu confiar nas suas próprias conclusões. Mas Deus continuou mostrando seu amor em cada capítulo da história da humanidade. Ele conserta os estragos do pecado para reverter a situação. O casal abriu a porta do mundo para o pecado e para todas as desgraças que existem. Apesar disso, Deus vem conduzindo a história mundial para um final glorioso, aonde a sua criação será completamente restaurada. Esse capítulo mostra que com medo, vergonha e desespero, o homem se esconde de Deus, mas ele veio com a solução para destruir a morte e todas as consequências do pecado. Aqui no verso 15, quando o futuro parecia não existir mais, o próprio Deus apresentou seu filho na primeira profecia bíblica, em que o descendente da mulher pagaria o preço para cobrir a culpa do pecador com a justiça do céu. Depois, ali no verso 19, Deus cobriu os dois transgressores com pele de animais, mostrando a sua graça e a sua misericórdia na pior tragédia humana.
Queridos, na pior tragédia humana, Deus revela a maior graça, porque o casal que foi desobediente, que deveria morrer no dia em que comesse do fruto proibido, não morreu. Dali para frente, os animais inocentes foram morrendo no lugar deles, até que a morte de Cristo pagasse pelo resgate da humanidade. Entenderam isso? É por isso que vieram, nós vamos ver mais à frente todos os sacrifícios que Deus foi colocando de animais, os homens iam oferecendo holocausto, sacrifício de animais, porque os animaizinhos inocentes iam morrendo no lugar de quem pecava, até a morte de Cristo, até que a morte de Cristo pudesse pagar completamente pelo resgate da humanidade. Mas os pecadores sentiram a morte na pele quando eles foram cobertos com peles de animais mortos. Nesse capítulo, as boas notícias do Evangelho foram reveladas. O mal não vai existir para sempre. A cabeça da serpente, que é o autor do pecado, será esmagada por Jesus, o Filho de Deus. A cabeça da serpente, que é o autor do pecado, vai ser esmagada por Jesus, o Filho de Deus. Entenderam isso? A promessa de Jesus transforma o desespero em esperança e revela que o futuro da humanidade será exatamente como Deus planejou. Queridos, Deus não desiste. Deus nunca desiste. Deus não desistiu do seu plano de salvação. Ele não desiste de nós. E acreditem, queridos, Deus vai até a última consequência para resgatar os seus filhos das garras do pecado. É por causa disso que Ele permite muitas coisas acontecerem na minha vida e na tua. Muitas coisas que aparentemente são ruins na nossa vida, mas que elas têm o propósito de nos santificar, de nos levar mais perto dele e de nos mostrar o plano de salvação dele e de fazer com que a gente se renda ao plano. Deus nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós e tenha misericórdia de todos nós e perdoe os nossos pecados. Que Ele faça com que nós possamos compreender completamente esse maravilhoso plano. Amém e amém, Jesus.